Passo já em seguida a palavra para o senhor Júlio César Grilo, ex-superintendente do IBAMA em Minas Gerais e ex-membro também do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais. Terá também até 10 minutos. Inicialmente, eu gostaria de desejar boa tarde aos deputados presentes, a todos os participantes da audiência pública e a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria também de agradecer à Comissão Externa de Fiscalização sobre os Cumprimentos de Barragem, aí em nome do deputado, e pelo convite para participar dessa importante audiência pública. Eu queria iniciar dizendo ao povo gaúcho que eu sinto muitíssimo por tudo que estão passando. Tá? Isso é uma coisa que afeta a gente profundamente. Queria também lhes desejar uma nova legislação ambiental do Ministério Público de Minas Gerais, com a participação do promotor responsável por acompanhar as barragens em Minas Gerais, Lucas Trindade, com a participação do Fórum Permanente São Francisco, Euler, que já falou aí comigo, Sandoval, que vai falar, o próprio Daniel, e da empresa de consultoria AECOM, que é uma consultora para o Ministério Público sobre o assunto de barragens. Nessa reunião, o consultor nos apresentou a situação geral de Forquilhas 3. Aqui, vocês me desculpem, mas eu vou repetir algumas coisas que o Paniagua já colocou e que o Euler já colocou. Mas é porque faz parte do desenvolvimento de um raciocínio. Tá? Então, esse consultor da AECOM nos apresentou a situação geral de Forquilhas 3 e detalhou o problema apresentado no dreno. Nos mostrou imagens e dados coletados em campo. Em seguida, mostrou detalhadamente o que está sendo feito pela Vale no dreno, que é a inserção de um sistema de filtros por dentro do dreno, conforme já foi mostrado aí pelo Paniagua. Nós discutimos longamente o problema que poderia estar ocorrendo com a barragem e a solução dada. E ali, na sala, chegamos a duas conclusões, isso no dia 18 do mês passado. A causa do dreno estar recebendo partículas finas de minério ainda não foi encontrada. E a segunda, a solução dada é como se fosse um band-aid, não é um remédio. Nós não sabemos se, por exemplo, essa saída de minério voltará com as chuvas do fim do ano. Tá? Porque não sabemos exatamente o que está acontecendo ali. O fato é que não sabemos esse motivo real do problema encontrado no dreno. Isso nos preocupa muito. Entre os extremos de que pode não ser nada, ou pode, por exemplo, ser o início de piping, tá? Nós temos muita coisa que pode acontecer. Os técnicos estão acompanhando o dreno e desde aquela data nós não tivemos mais informações atualizadas. Tá? A nossa preocupação extrapola a questão daquele dreno. A barragem de Forquilhas 3 já estava colocada no nível máximo de risco, que quer dizer possibilidade de ruptura imediata. E o problema do dreno pode estar aumentando ainda mais o nível de risco. Além disso, nós temos outra imensa preocupação. O prazo para descomissionamento da barragem de Forquilhas 3 é muito longo, para 2035, mais de 10 anos. E além do estado em que ela se encontra hoje, nós temos eventos extremos de chuva decorrentes da crise climática que já estão por aí, como infelizmente nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul. E já vimos no passado recente em diversos outros locais do Brasil e do mundo. Alguns exemplos rápidos aqui. Em Bertioga, São Paulo, ano passado, 683 milímetros em um dia. Cabralha, na Bahia, 417 milímetros em 12 horas. Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 22, com 574 milímetros. Ligúria, na Itália, com 883 milímetros em um dia. Dérnia, na Líbia, Beihai, Zhengzhou, na China, etc. Quer dizer, o mundo inteiro está cheio de exemplos dos eventos extremos de chuva. Nós temos que torcer para não recebermos na região metropolitana de Belo Horizonte eventos extremos como esses que já estão aí. Porque nem uma única das nossas mais de 300 barragens de rejeito resistem a esses eventos extremos de chuva. De acordo com a FEA,
resposta a uma pergunta feita pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, essas mais de 300 barragens de rejeito que nós temos aqui em Minas resistem a um máximo de 350 milímetros de chuva em um dia, pelo cálculo de chuva decamilenares, que se baseiam no histórico que nós já tivemos de chuva. E a realidade hoje é outra. Ou de 400 pelo cálculo de chuva por PMP, precipitação máxima possível. Bom, se cair na região metropolitana, aquífero ferrífero, uma chuva que seja metade da que está caindo no Rio Grande do Sul nessa semana que passou, nós teremos provavelmente o rompimento de dezenas de barragens de rejeitos, quase que simultaneamente. E aí uma má notícia, ou duas. As barragens de Mariana e Brumadinho não são das maiores que nós temos em Minas. Nós já assistimos o tamanho do impacto do rompimento dessas barragens. E elas não são das maiores. Nós temos, na região metropolitana, barragem com mais de 20 vezes o volume de Brumadinho. Onde nós, com Brumadinho, nós perdemos o rio Paracatu e mais de 270 vidas. Podemos perder, por exemplo, de 3 a 5 mil vidas em Congonhas, no caso da barragem de Caso de Pedra romper. Ou perder o Rio São Francisco integralmente no caso de rompimento de outras barragens, que podem romper em função de um evento extremo desses de chuva. O artigo 24 da Regulamentação 095 da ANM terá que ser repensado aos eventos extremos de chuva decorrentes da crise climática. Muito bem, vão ter que ser adequados a isso. E, recentemente, o Paniagua, que está aí presente, nos informou que será revisto a partir de agosto desse ano. Eu acho que essa revisão tem que ser rápida e a ação por parte dos responsáveis das barragens tem que ser muito rápida. Lembrando que um desastre com a barragem de rejeitos carrega danos em potencial que são muito maiores do que se fosse uma barragem de água. No caso do rompimento de uma barragem de água, você tem todo esse sofrimento que nós estamos assistindo no Rio Grande do Sul. Tá? Mas depois a água vai embora. No caso da lama, a lama fica. Nós estamos vendo isso sobre o Rio Doce e Paraupeba. Sobre cidade. Passou por cima de uma cidade, ela ficou debaixo da lama. Acabou, pronto. Você não... e você vê agora que, apesar de tudo que foi dito no início, a Vale, Samarco, PHP, não consegue retirar essa lama. Tá? Então, muito bem, se a gente perde o Rio São Francisco com o rompimento de uma barragem de 280 milhões de metros cúbicos, 28 vezes Brumadinho, como é que nós vamos retirar essa lama do Rio São Francisco? E se ela for tóxica? E se ela, por exemplo, for de uma barragem como a barragem de Paracatu, da Kinross, que tem arsênio, cianeto e mercúrio? Isso vai ficar no leito do rio por décadas, talvez séculos. E vai acabar com o Rio São Francisco até o mar. Quer dizer, isso nos preocupa muito. É importante lembrar também que Forquilhas 3 está a montante da captação de água de Bela Fama. E essa captação de água de Bela Fama é responsável pelo abastecimento de água de 70% de Belo Horizonte. Em caso de rompimento de Forquilhas 3, aumento da região metropolitana, aumento parcialmente é o perfeito funcionamento da estrutura de contenção de rejeitos, sobre a qual o Euler falou agorinha mesmo, que foi instalada a 10 quilômetros a jusante da barragem, mas essa estrutura de contenção de rejeito também é motivo de preocupação, conforme a fala do Euler nessa audiência. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer para você, porque Minas tem que se preocupar muito, e muito rapidamente, com esses eventos extremos, quer dizer, com as consequências dos eventos extremos sobre as barragens de rejeito que nós temos no Estado. Vocês tentem imaginar o que é que pode ser o rompimento simultâneo de muitas dessas barragens. Fica um dano, por exemplo, em mortes muito maior do que no caso do Rio Grande do Sul. Sobre a permanência do dano, também será muito maior do que no Rio Grande do Sul. Então, o Estado de Minas, a ANM, a Federação, tem que se preocupar
com esses eventos extremos, que agora estão aí escancarados, ninguém mais pode questionar, sobre as barragens de rejeito no estado de Minas. Porquilhas 3, inclusive. Porquilhas 3, como eu disse acima, ela não precisa nem de uma chuva tão forte quanto essas do Rio Grande do Sul. Já que ela está no nível 3 de risco, ela pode cair com uma chuva bem menor. Tá? Era isso que eu queria dizer. Novamente agradeço pela oportunidade de manifestar minhas preocupações. Um abraço a todos. Obrigado.